Olá, eu sou Natália Guimarães, enfermeira, graduanda em Direito e pós-graduada em Saúde da Mulher. Olá, eu sou Luara Meirelles, farmacêutica e pós-graduanda em Sexologia e Sexualidade Humana e Marketing e Mídias Digitais. E juntas nós somos Deusas Sem Voz. Você quer abrir? Mais uma vez, estamos aqui, Casa Perini. Patrocina a gente. A gente já mandou e-mail, a gente já mandou WhatsApp, mas a gente não vai desistir, tá bom? Estamos aqui, Juntinhos com Casa Perini. Mas antes de mais nada, a gente quer falar do nosso apoiador de hoje, a maravilhosa loja de acessórios Max, a Boêmia, que traz... Ô, meu pai eterno! Foi. Mas trouxe mesmo, né? Trouxe. Que traz esses Max produtinhos, anéis, pulseiras, esses brincos maravilhosos. O brinco que a Natália tá usando, tudo que a Natália tá usando. Hoje a gente tá só de a Boêmia incrível, que trouxe beleza aqui pra nossa mesa. Porque a gente já é bonita, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente só ficou um pouco mais. Vai, isso. Não pode botar. Tô botando. Que hoje eu vou precisar. Casa Perini. Casa Perini, mais uma vez, se quiser. Uma hora vai. Pode ir. Aqui. Bom, hoje eu vou ficar só de folga. Antes da gente começar o nosso podcast de hoje, nós queremos dedicar esse podcast, o nosso segundo episódio, a duas mulheres fortes, a duas mães extremamente fortes, que são nossas afilhadas, Lívia, Gisele. Os nossos corações, as nossas orações, os nossos pensamentos estão com vocês duas, estão com vocês quatro. É difícil para mim e para a Luara falar de vocês. É difícil a gente falar e não ter sentimentos e não se emocionar. Mas hoje, esse episódio é para vocês e por vocês. Força, que tudo que a gente acredita esteja com vocês, dando carinho e afago. Nenhuma palavra que a gente falar aqui hoje vai trazer à tona todos os sentimentos que foram essa semana e esse mês. Sintam-se amadas, porque vocês são e são muito, 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 muito. Um grande beijo. E reforçando, né, o que foi conversado ontem, o amor constrói laços indestrutíveis. E seja nesse plano, seja no outro, nada vai apagar o que foi vivido, né? E eu só posso dizer que eu amo vocês. E eu vou chorar porque não tem como. E meu rímel não é a prova d'água. Eu amo vocês e eu sempre vou amar os nossos anjinhos. Então, leve o tempo que precisar. Passe o tempo que precisar. E se precisar, eu sempre vou estar aqui. Você sempre esse apoio, a Natália também, a Lu também, o Talme também, todo mundo. Vai ser esse apoio para vocês. Quando vocês precisarem e falarem, me ajuda, a gente vai. Ou só me distrai, a gente está aqui para o que vocês precisarem. Amo vocês, assim, de uma forma que eu não sei mensurar. E eu tinha falado para Gia essa semana que eu achei que eu tivesse conhecido uma mulher muito forte, que era minha mãe. Para mim era, sei lá, um Capitão América, versão feminina, que eu esqueci o nome do personagem, era minha mãe. Mas eu confesso que hoje em dia o meu rol tem 3 mulheres, vocês 2 e a minha pérola negra. Então, assim, amo vocês. Falei que precisava, hein? Tô medicada. Vamos lá. Então hoje, o nosso segundo episódio, nós vamos estar entrevistando a nossa maravilhosa host, Luara Meirelles. Luara, uma mulher cheia de coragem, que quebra tabus em todos os dias de sua vida. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua história e como ela chegou e aonde ela ainda quer chegar com tudo aquilo que ela está planejando, tudo aquilo que ela está construindo, tudo aquilo que ela está batendo de frente, e isso é muito importante. Podemos ir para a primeira pergunta? Vamos que eu tô preparada. Vamos lá. Mentira. Quem é a Luara Meirelles? Quem é? Aham. Quem é? Quem é?
A Luara Meirelles hoje, posso falar que hoje eu sou uma mulher mais centrada, um pouco mais determinada, um pouco mais até meio calma em vista do que eu era, apesar de não parecer, apesar de ser um pouco explosiva, apesar de ser um pouco irritada, mas eu acho que com o tempo eu comecei a ter mais maturidade e mais clareza do que eu quero para minha vida, né? Então, hoje, se eu sou a Luara que corre atrás, que batalha, que presta muita atenção nas coisas, é porque a Luara, lá atrás, precisou bater bastante cabeça para hoje estar um pouco mais firme aqui e um pouco mais posicionada. Eu acho que, se for para me colocar numa palavra hoje, é posicionamento. E para chegar nesse posicionamento, quem foi essa Luara Meirelles? Essa Luara foi louca. É dessa que nós gostamos. Louca, inconsequente, muito ruim. Eu era ruim no sentido de... Tá, vamos lá, né? Que a gente tá se expondo. E é só o começo. É só o começo. Até hoje eu tenho uma dificuldade de ter acesso a pessoas, de ter contato, tato, carinho, mas eu nem sempre fui assim. Era uma pessoa de muitos amigos, da galera que juntava o pessoal, fazia, tudo acontecia. Então, eu tinha esse movimento. Antigamente não tinha celular, era MSN. Eu mandava mensagem para as minhas amigas, eu ligava muito. Você era o elo que juntava suas amizades? Uma parte do elo, acho que eu era assim. E com o tempo, né, você vai crescendo, vai trabalhando, vai tendo responsabilidades, porque com 13 anos, eu acho, nem sei se eu vou atrapalhar um pouco aí o fluxo, mas com 13 anos. Com 13 anos eu vivi um limbo onde minha avó faleceu e meu avô ficou muito doente. Meu avô já vinha, né, de uma doença, que era o Parkinson, vindo ali naquela pegada, minha mãe trabalhando fora, e quem chegava da escola para ficar era eu. Então, com 13 anos, eu tinha que trocar fralda, eu tinha que tentar dar banho, porque não era simples, não é fácil você carregar, né? Ainda mais um homem. Ainda mais um homem. Dar comida. Então, eu comecei a ter muita responsabilidade muito cedo. Mas, ainda assim, eu era meio cabecinha louca. E nisso, sempre falando umas besteiras, brincando, zoando, aquela coisa toda. Mas a Luara Meirelles era um pouco mais inconsequente. Era consequente dentro de casa, cuidando do meu avô, cuidando, né, das coisas que eu precisava. Mas fora de casa eu era louca, completamente louca. Pegando nesse gancho do cuidar, a gente sabe que o cuidar ele vai muito além do físico. E eu vejo muito o cuidar, porque a gente cuida, mas acaba que a gente... Quem cuida de quem cuida? Sim. Essa é a pergunta que fica. E eu sei um pouco da sua história, pouquíssimo. A gente se aproximou não tem muito tempo, deve ter uns 2 anos. E eu vi você passando por isso. Você cuidando da sua mãe, principalmente. Sim. Que foi logo depois dos seus avós que você teve que começar. Como que foi ter essa maternidade invertida? Uau! Foi muito difícil porque não existe um manual. Eu tinha 18 para 19 anos, quando minha mãe começou a dar uma caída, porque foi logo... 18 para 19 anos quando ela começou a cair, porque meu avô faleceu com 17. Né, tentando formular a história dela, porque eu não tenho como falar de mim sem falar dela também. Ela sempre foi uma mulher forte, determinada. Minha família nunca foi uma família com posses e propriedades. Então, minha mãe trabalhou desde muito pequenininha, em casa de família, batalhando, subindo no banquinho para lavar louça, fazer comida, para ter dinheiro para ajudar em casa. Então, ela sempre estudou muito para passar no concurso público, para tentar ter uma renda ali fixa, para ela conseguir construir o futuro dela. Então, esse é o primeiro detalhe da vida dela. E aí veio a situação dos meus avós, o envelhecimento. Então, ela também passou por essa inversão, né, da maternidade invertida, de ter que cuidar dos pais. E depois acabou que eu comecei a entrar com os meus avós e depois tive que entrar com ela, porque em 2011, quando meu avô faleceu, isso mesmo, 2011, a minha mãe já começou a ter uma caída, porque ela já não tinha mais a mãe, já tinha falecido. Aí, a única pessoa que ela cuidava muito também já estava indo e foi. E ela já não tinha mais propósito, ela não enxergava também a mim como um propósito, né? Porque eu já tinha minha independência, ela trabalha, ela estuda, ela está vivendo, ela não precisa mais de mim. Então, desculpa.
Então ela foi se deixando, se esquecendo, se entristecendo, lembrando de muitas coisas do passado, e esse passado fez um buraco dentro dela, né? Então a doença que todo mundo... O que a sua mãe teve? Não tem um diagnóstico fechado. Era muita tristeza, e essa tristeza trouxe ela num quadro depressivo tão forte que ela já não tinha mais força para cuidar dela. Não tinha força para tomar banho, não tinha força para se alimentar, não tinha força para nada. Então eu precisei fazer esse movimento do cuidar. Mas como que eu cuido se eu também entrei no fluxo, né? Trabalho, faculdade. Eu não estava tendo mão. E quando a gente não tem mão para isso, né? Porque minha mãe me tinha como um pulmão para ela poder trabalhar e vir cuidar dos meu avô, da minha avó. E ela sempre vinha muito estressada, porque é estressante. Ela trabalhava fora, né? Então, toda hora pegar condução, centro do Rio, e chegava tarde, cansada. Então, quando eu precisei passar por isso e eu não tive apoio, não tive um pulmão, né? Eu amo a minha família, sou grata por tudo que eles fizeram por mim, mas fato é que o karma era meu. Então, quando eu comecei a ter essa responsabilidade com ela, porque eu não descansei, ter essa responsabilidade com ela, eu já não tinha mais força. Porque eu só sabia, basicamente, chorar e falar pelo amor. Eu não tinha essa clareza que eu tô falando hoje para vocês de que ela estava doente mentalmente. E que o mental atingiu o físico de alguma forma. Então eu ficava naquela de: mãe, reage, pelo amor de Deus, sozinha eu não consigo. Mãe, por favor, e nada. Então era basicamente choro e ranger de dente. Mas assim, dentro de casa, e faz comida e limpa, tudo, né? Só que eu fazia sempre para 2. E pro público, né, para as pessoas de fora, tá tudo bem? Tá tudo bem. Como é que eu vou falar que não tá tudo bem? Mas isso também é uma característica sua, de ser forte, de se manter forte, mas por dentro, quem te conhece um pouquinho mais sabe que você é uma florzinha completamente delicada. E esse momento de se ver sozinha, de ver essa transição da sua mãe com a maternidade dela invertida, isso para passar para você também ter essa vivência, você romper com esse ciclo, porque o que você fez foi romper o ciclo. Você poderia ter encarado de uma outra maneira. Você, depois da perda dos seus avós, da perda da sua mãe, você também... A tendência era que você entrasse nesse limbo. E você se reergueu. E eu te admiro muito por isso. Eu acho que todo mundo que te conhece te admira. Como você falou para mim: Natália, eu te enxergo como uma fortaleza, você também é. E você consegue ainda ser uma fortaleza maior, porque quando o problema ele vem do âmbito familiar, quando o problema vem do maternar, da mãe, que é a nossa base, é o nosso espelho, o buraco é um pouco mais embaixo. E eu pego um outro gancho. Quando os seus avós, tiveram, né, doenças físicas, muito fácil, as pessoas enxergam. Mas e o que a sua mãe passou pelo mental? Ninguém tinha maturidade. Talvez nem você, muito menos o pessoal de fora. E eu acho que é importante a gente bater nessa tecla da saúde mental. Do cuidar de quem cuida. Você rompeu, você começou a se cuidar mentalmente para você começar a entender o que estava acontecendo ali. Porque facilmente, hoje você trabalha, você estuda, você está correndo atrás, mas você poderia ir para outro rumo da história. Você poderia continuar sendo aquela Luara inconsequente. Eu vou me perder no mundo porque eu já não tenho mais mundo. E qual foi o start que você se viu como uma mulher negra, periférica, e que você teria que submergir depois dessa dor imensa que você teve? Cara, assim, a perda da minha mãe foi um divisor forte. Pode chorar, esse é o momento. Foi um divisor muito forte, porque como eu sempre fui muito doidinha assim, né? Espivitada, espontânea. Eu sempre reagi muito com os olhares, caras e bocas. Então, todo mundo sempre conheceu isso. E mesmo com ela ali, eu não era assim. Mas quando eu a perdi, e sendo muito sincera, quem cuida de uma pessoa que passa por esse processo, né, de depressão? Minha mãe basicamente virou um vegetal na cama. Ela andava, fazia as necessidades dela, mas era só isso. Era levantar, fazer, né, as necessidades fisiológicas e voltar. Ela não queria fazer mais nada.
Eu não tinha forças para fazer mais nada. Não tinha força para fazer mais nada. E quando você vê isso, você também não tem força para resgatar, porque ou eu parava de trabalhar e a gente morria de fome, ou eu continuava trabalhando e dava o que comer e onde morar para minha mãe, porque a gente ainda tinha que sair de dentro da comunidade, né? Na época, no auge do final de 2019, no início de 2019, teve um confronto onde a gente morava de facção, uma coisa absurda. E como que fica ali? Primeiro eu saí, eu precisava... Não consegui sair com ela. Porque quando eu fui sair, eu falei, mãe, vamos, não vou. Eu falei, mas eu não consigo ficar aqui, porque eu trabalho até tarde, eu estudo, eu não vou conseguir entrar aqui. E ela bateu o pé e falou que não ia. Assim, eu respeitei, não tinha a total malícia do quadro mental que aquilo tinha, mas eu falei, bom, eu vou trabalhar durante a semana, fim de semana, porque eu não entraria lá à noite, fim de semana eu vou lá, deixo tudo pronto, tudo ajeitado e vou fazendo isso. Mas chegou um determinado momento que não foi o suficiente, porque eu deixava tudo e ela não se alimentava, ela não se higienizava. Então, assim, as pessoas enxergaram como negligência, só que não foi uma negligência. Eu não tinha como ter a percepção do quadro total, né? Eu estava transicionando para os meus 22, 23 anos, eu acho. Então, aquilo me deu um impacto, assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu faço? Eu sei que foi um caos. Eu não sei, eu nem lembro quantos anos eu estava com 19 anos, mas eu lembro que foi um caos, assim, eu precisei tirar ela a força aonde ela estava, eu falei, vai morar comigo. E ali, por que eu também saí de casa? Importante, além da guerra de facção, minha mãe resolveu adotar 60 mil gatos. E eu tenho alergia a gato muito forte. Então eu estava batendo em emergência, batendo em hospital, sem respirar, fechando o glote. Não tinha como, eu tava inexistindo dentro de casa. E também, se nesse momento você para doente, tem algo mais grave, não teria mais braço. Os braços se resumiram aos seus braços. Sim, eram só 2. E é muito, quando a gente fala de família, a gente começa a ter vários gatilhos, né? Quando a gente se torna pai dos nossos pais, eu acho que todo mundo passa por isso. Quem tá de fora não enxerga. Não. E não é só quando esses pais estão doentes. É de responsabilidade, é financeiro, é de guiar realmente os seus pais. Não, gente, isso aqui tá errado, não é possível que vocês estão vendo isso, não. E de você se sentir culpada. Muito. De você tá vendo que a sua mãe tá fazendo uma escolha errada, que aquilo vai trazer esse prejuízo para ela, mas você não ter força. Porque, caramba, se ela e minha mãe é um adulto premium, né? O que eu faço agora? Não tinha o que fazer. Assim, quando você fala onde você se percebeu, uma mulher preta, periférica, e que tinha, né? Que foi ali no ponto, né? Chave, em setembro de 2019. Tem a data gravada. Porque eu precisei tomar uma atitude e não respeitar a vontade dela, que era permanecer no mesmo lugar. Era a casa que ela construiu com muito sacrifício, com muito suor. Ela não queria sair de lá. Ela não estava errada. Eu falo assim, minha mãe teve uma depressão, mas até ela apagar completamente, ela ainda tinha um pouco de consciência. Então, eu precisei furar essa consciência dela e falar, vambora, aqui você não fica mais. E trouxe ela para morar comigo. E quando eu a trouxe para morar comigo, cara, era uma situação, assim, bizarra. Porque minha mãe não era, assim, né, tinha 60 e poucos anos, ela se urinava, ela se defecava, eu chegava em casa, a casa estava toda suja de fezes, tinha urina para tudo que é canto. E imagina você chegar em casa cansada, tarde da noite, você olhar aquele quadro, comida estragada no fogão, porque Rio de Janeiro, um calor de 60 graus, você pega um feijão, um arroz de ontem, hoje se você deixar do lado de fora, você não vai. Então eu olhava aquele cenário e era quase todo dia isso. Eu gritava, eu falava, mãe, pelo amor de Deus, por quê? Mãe, por favor, me ajuda. Eu tentava resgatar a Vera Lúcia, que eu conheci quando eu tive percepção do que era minha mãe, dos meus 5, 6 anos. E a minha psicóloga fala exatamente isso, você viveu em negação, e eu acho que até hoje eu vivo essa negação, porque eu não aceitei o fato dela ter ficado daquele jeito. Porque como uma mulher tão forte, que conquistou tantas coisas, que peitou tanto mundo, ficou assim. Porque ela peitou tudo sozinha. Sozinha.
Meu avô, um ser humano maravilhoso, mas era um homem muito machista. Minha mãe viveu um relacionamento abusivo porque ela simplesmente não podia se divorciar. Ela foi agredida porque não podia ficar feio o divórcio. Que era pesado. E quando eu fui descobrir isso, que a minha mãe falou, não tenho como, eu não vou ficar sendo agredida dentro de casa. E ela saiu da casa do rapaz que ela estava, que não era o meu pai na época, e foi para casa dos meus avós. Meu avô falou, você é uma vergonha para mim. Mas não deixou de acolher. Mas você é uma vergonha para mim. Isso a minha mãe já trabalhando, né, tendo a independência financeira dela. Então, assim, foram coisas ao longo da vida que vão te machucando. E tudo que a minha mãe viveu foi em prol do outro, nunca foi em prol dela. Hoje eu vejo isso, com muita terapia também, porque a terapia me ajudou. Façam terapia. Façam terapia urgentemente, porque se não fosse a terapia, eu não estaria aqui falando isso. Talvez eu estivesse falando uma pá de baboseira, porque não faz sentido. A terapia me ajudou a ver que a minha mãe lutou muito por todo mundo, mas na hora de lutarem por ela, só tinha eu. E você acha que isso foi um start para você falar assim, opa, eu preciso parar de ser essa Luara que é da galera, de estar cuidando, e eu vou botar aqui uma barreira e eu só vou acolher realmente quem me acolhe? Mais ou menos, porque, na verdade, eu me recolhi. Eu fiz igual uma ostra, eu me fechei. Eu não tinha como ser a Luara da galera, de sair todo fim de semana, até por escolha religiosa. Eu escolhi uma religião que na época me limitou muito, porque todo fim de semana tinha coisa, até hoje tem. Até hoje tem, mas a gente está tentando jogar com as cartas que a gente pode. E assim, para mim foi bom não ter ficado na rua, de não ter ficado embalada. E eu falo isso, não criticando, mas realmente a Tecug me resgatou. Eu sempre falo isso. A Tecug me resgatou de um limbo que eu não sei onde eu estaria. Eu acho que a Tecug, ela faz isso com todos os seus filhos. Pai de santo, a gente te ama. Viu? Tá? Falar que a gente não ama você. A gente te ama. E é um resgate muito coletivo. É até difícil falar da Tecug. Não, e eu tenho que falar porque a Tecug faz parte da minha história. Eu não queria envolver coisas religiosas, porque eu sei que isso também vai fechar muitas portas pra gente. Mas não tem como. Eu era uma... Tanto que o Thiago me odiava. Tô falando mesmo. Todo mundo me odiava. Eu cheguei lá com uma cara super fechada. Um mau humor. Eu odiava a gente. Tudo bem. Ela continua não gostando de pessoas, tá? Enfim, pessoas que eu não conheço. Mas ela agora abraça. Eu abraço um pouco. Sem morder. Gente, problemas todo mundo tem, tá? Não vamos criticar aqui também, não. Não, jamais. Mas eu cheguei lá realmente numa persona que não era eu totalmente, mas aquele ali, se você me furar muito, é o que vai aparecer. E ali, minha mãe tendo que entrar, fazer as coisas lá dos rituais. Aí, né, eu assim, vou beber. Tem que beber, porque o assunto é complexo. E aí, na época, né, o espírito me explicando o que ia ser feito, eu assim, o que eu tenho que fazer? Pra ela não morrer? Como é que é? Hã? Falei, tá bom, tem que vir aqui, tem que olhar, tá bom, vem, tá bom. Tipo, eu não tinha visão do que era religiosidade, né? E eu fui obrigada, tá bom, não escondo isso. Mas depois que eu comecei a dar trelelê, né, espiritual, eu falei, ih, gente... Negócio estranho, negócio diferente. Essa cena, assim, eu sentei na frente lá do espírito e falei, eu tô doente, é aqui que vocês têm que me tratar, que eu acho que é aqui. Eu não tinha discernimento, tinha noção. Então, nesse momento que a minha mãe precisou, que a minha mãe me obrigou, que a minha mãe me levou e eu comecei a perimbolar e fiquei, a Tecug fez isso, ó. Aprende, veja o que está sendo feito. Levei muito esporro, muito puxão de orelha. Eu voltei a ser adolescente, porque as pessoas mais velhas botando assim no seu lugar. E você ali... Então, eu fui crescendo a Tecug me fez crescer muito. Eu tive muitos exemplos ali dentro da Tecug também muito fortes, né? Então eu não posso falar sobre isso. A Net é um exemplo surreal de força. Então eu não tenho como olhar para ela e falar que vou ser qualquer coisa. Não vou ser qualquer coisa. Eu preciso ser parecida com ela. Não igual, nem tem como. Mas eu preciso ser parecida com ela porque o teto aqui é muito alto. O sarrafo dela é muito lá em cima. Então eu precisei
indo ali. Então, os fins de semana que eu fiquei indo para lá, não fui para balada, mas no domingo eu estudava, porque tinha prova na faculdade, e saía da prova, às vezes ia para lá. Eu fui crescendo com essa responsabilidade, né, da minha casa, da minha religiosidade, da minha faculdade, do meu trabalho. Então foram muitas responsabilidades ali batendo nas costas. E por um lado isso foi muito bom, porque eu não me perdi. Eu poderia estar hoje, sei, grávida com um monte de filho, poderia estar drogada, porque é o caminho mais fácil. Poderia estar morta, tranquilamente. Isso daí eu tenho certeza que eu talvez estivesse. Porque do jeito que eu era, a probabilidade seria muito alta, porque eu afronto, até hoje eu encaro muitas coisas, né? Eu afronto muitas coisas. Porque não dá, e eu sempre falo isso, depende, você observa onde você vai abrir sua asa, né? E não é abrir a asa para se mostrar, mas você observa onde você vai se abrir para se defender, porque da mesma forma que a asa abre, ela fecha. Isso é uma proteção. Então, eu preciso peitar o mundo porque eu não tenho quem peite por mim. Não tenho. Né? Hoje as pessoas falam, mas você vive um relacionamento, mas eu não tenho que me esconder atrás de relação nenhuma. E eu aprendi isso com muita dificuldade, passando por muito relacionamento tóxico, abusivo, de entender que, tá, mas eu preciso me defender sozinha. Eu também preciso aprender a peitar o mundo. Eu preciso aprender a correr atrás das minhas coisas. Porque se um dia a pessoa não estiver mais ali, eu vou fazer o quê? Quem vai ser eu? Quem serei eu? Quem serei eu? Quem sou eu? Quem será por mim? Quem será por mim? Sou eu e eu o tempo todo. Então, com certeza, pela personalidade que eu tinha, um pouco mais assim, eu talvez não estivesse aqui. Então eu falo, a Tecug me resgatou a minha mãe até o período que precisou. Eu falo que a espiritualidade deixou a minha mãe comigo por 8 anos, né, no tempo que ela começou a decair mesmo. E foi importante para nós duas. Talvez eu e ela, a gente ainda tenha muita coisa para resgatar de outras vidas, porque eu acho que nessa... Eita, que agora vai cair a chuvinha. Nessa eu não fui a filha que ela precisava. É difícil falar isso, mas eu não posso ser hipócrita. Eu podia ter um pouco mais de paciência. Eu podia ter um pouco mais de... Eu podia ter um pouco mais de tempo. E eu me culpo muito por não ter ascendido profissionalmente rápido e financeiramente para poder dar maiores recursos para ela. Mas eu fiz o que eu podia, eu fiz o que eu tinha. Mas a gente nunca acha que isso é o suficiente. Então, é uma dor e um remorso que eu vou carregar comigo pro resto da vida. E é difícil falar isso e eu não falo isso. Porque é doloroso. Você se olhar no espelho é doloroso. E não é que eu vivo uma mentira, nada disso. Eu sempre falo, eu fiz o que eu pude, mas eu queria ter podido mais. Eu podia, minimamente, ter podido mais. Então, se ela tá em algum lugar e me ouvindo, é isso. E quando eu falo do amor, né, eu falei no início, o amor constrói laços indestrutíveis, porque foi o que eu ouvi ontem, reouvi, na verdade. E é uma realidade. Eu nunca deixei de amar minha mãe. Eu nunca deixei de amar tudo que ela me ensinou. Eu agradeço muito pela vida que eu tive, pela família que eu tive. Mas agora eu não tenho mais ela aqui, então eu preciso pegar tudo que ela me ensinou. Tudo que eu vi, porque às vezes a gente aprende não ouvindo, mas vendo. Né? Se você fala para mim, faz isso e isso, talvez eu não faça. Mas se eu ver você fazendo, eu vou fazer, porque é o exemplo que você está me dando. Então, ela foi meu maior espelho e hoje eu tento não quebrá-lo. Né? Então, eu falo que ela é minha pérola negra e vai ser para sempre. E as pessoas me perguntam até, mas por que você não fala essas coisas do seu pai? E aí é pauta talvez para uma outra situação. Pode falar, estamos aqui escutando. Porque a gente não teve o mesmo convívio. Meu pai, eu não gosto de falar muito porque eu tenho outros irmãos, né? E eu respeito também a história de cada um deles. Mas não foi a mesma coisa. E só que eu também carrego um remorso muito grande, porque foi a distância. Eu escolhi me distanciar por dores. Não aceitava o que ele tinha feito com a minha mãe, o que ele tinha feito comigo. Tentei um tempo ali, mas não rolou muito.
Não aceitei o comportamento de algumas pessoas da minha família. E eu falei, eu não preciso disso. Eu tô construindo um futuro, eu tô estudando, eu tô batalhando, eu não preciso disso, me afastei. E eu tive uma oportunidade de ver o meu pai pela última vez com vida e eu não fui. Eu não fui. Então isso também é um remorso que eu carrego, porque quando eu fui, e estranhamente eu acordei 3h pouca da manhã, 2h pouca da manhã, com meu telefone tocando, tipo, cara, ele morreu, me ajuda, eu não sei se dá pra recuperar, talvez ele volte, mas não é isso. E eu fui lá e ele já não tava com vida. Então também é um remorso que eu carrego. Então se for pra falar assim de perdas e dores, sou muito grata pela minha mãe por tudo, mas eu carrego muito remorso pelos dois. E foram perdas muito rápidas, né? Sim. Intervalos pequenos. Um faleceu em outubro de 2022, o outro em dezembro. Então não tem como. Até hoje eu processo esse luto, porque, na verdade, acho que a gente ia fazer um tema, a gente tá fazendo outro, né? Fora do script. Fora do script total. Mas eu acho que eu só fui processar o luto deles, começar a processar mais agora. Esse ano, que foi um período que você observou talvez isso, que eu dei uma caída. Eu preciso fazer muito, mas eu não tô conseguindo. E não é porque eu não tenho força de vontade, eu tenho força de vontade, mas eu travei. E eu fui entender que eu travei por conta de um luto que você não viveu. Que eu não vivi. Na terapia. Porque vive esse luto, sofre, chora, mas eu não. Falei, não, tem que levantar, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer. Eu ouvi coisas dolorosíssimas no período que eu tava de licença da minha mãe. E eu não vou entrar no mérito do que, nem quem, nem como. Mas com certeza a pessoa vai ver esse podcast e com certeza ela vai saber. O dia que isso acontecer com você, eu espero que nunca te falem o que você me falou. Porque... E talvez isso me gere consequências, mas eu espero que nunca precisa ser dito. Porque quando você está num processo de luto, não importa o que você tem que fazer. Eu só precisava de um dia. Só isso. E talvez a ausência desse dia te leve a todos esses anos que você ainda se cobra. Não. Coisas burocráticas. Mas a dor de ter que ouvir que você... É só mais um. Só mais um. Então eu espero muito, e não é uma vingança, não é falando nada disso, mas eu espero muito realmente que quando aconteça com você, porque um dia vai, todo mundo... Ninguém fica para semente. É a ordem natural da vida, nós perdermos os nossos pais, que eu espero que as pessoas tenham mais empatia com você, porque eu carrego isso comigo até hoje. Pesado. Muito pesado. Muito pesado. Para quem tá de fora, foi pesado escutar, imagina para você que estava vivenciando. Sim. E eu tenho duas coisas para te falar. Uma, eu não acho que você fez pouco. Eu acho que todo mundo ao seu redor não acha que você fez pouco. Você não é a Luara que você era em 2019, 2020. Você fez tudo dentro da sua maturidade, do seu entendimento. Tudo que você conseguiu fazer pela sua mãe e que você podia fazer pela sua mãe, você fez. Então, isso eu podia ser mais, podia ter crescido mais na minha profissão. Não podia. Naquele momento, você precisava passar por aquilo. E você passou por aquilo para você poder ascender. Olha o quanto você cresceu. Olha o quanto você amadureceu. Você não tem que culpar a Luara de 20 anos. A Luara de 22 anos. Uhum. Hoje a Luara de 30 é uma outra mulher. E me leva ao ponto da NET, novamente. O quanto você se espelhou nela espiritualmente, e se você olha para frente, mas se você olhar para trás, existem outras pessoas que se espelham em você. Olha a quantidade de afilhado que você tem. Não, eu tenho que fazer... Eu sou afilhada, tá, gente? A mais problemática, desculpa, né? Vamos beber. Né? Luana tá aqui também, que é filha e que não me deixa mentir. Poxa... Se a minha madrinha tá fazendo, se a minha mãe tá fazendo, se ela tá ali, eu tenho que estar ali também. Eu tenho que fazer igual ou mais. Eu tenho que aprender.
Então, isso de você se espelhar em uma outra mulher, uma mulher forte, eu não sei em quem a Nete se espelhou, porque provavelmente ela tenha uma mulher na frente dela, você também está espelhando. Você também está plantando as suas sementes para trás. Isso é muito bom. Então, o que Dona Vera fez em vida, até mesmo com a doença dela, vem se espelhando até agora, por pessoas que ela nem teve oportunidade de conhecer. Quando você olhar para você, para os seus afilhados, para os seus filhos, e nem estou falando filho de santo, para os seus filhos que eles vão chegar, alô, Talme. Alô, Talme, vamos tá querendo. Você vai ver Dona Vera. Mas mais do que Dona Vera, você vai ver a Luara. Você vai se ver ali. Você passou por muito. Mas graças a Deus e graças a tudo que a gente acredita, você não internalizou as coisas ruins. Não. Você pegou a força da Dona Vera. Você pegou o carinho da Dona Vera. E as pessoas começaram a ter carinho com você e por você, porque você era um bicho do mato, por conta dela. Olha quantas pessoas Dona Vera te aproximou. Umas talvez nem sejam tão legais assim. Mas por mais que ela não esteja, ela tá. Ela tá aqui. Ela tá em você. Ela tá na sua espiritualidade. Ela tá no seu trabalho, na sua casa. Em todas aquelas pessoas que você cuida. Você fez o que você podia. Você fez o que você tinha maturidade para fazer. Não se culpe. Ela foi amada. Ela ainda é amada. E ela sempre será amada. Porque você nunca vai deixar de se esquecer dela. Ela vai estar em tudo. Ela está em tudo. Principalmente em você. Porque uma coisa eu também aprendi na terapia. A gente se parece mais com os nossos pais do que a gente imagina. Nossa, não fala não. E eu também só tive essa maturidade com 30. De criticar. Agora, né? De criticar e falar assim, poxa, mas eu faço a mesma coisa. Por que eu critico? Então, ela continua viva. Embora o material não esteja aqui, mas ela está em tudo aquilo que você faz. E você tem dado conta. Como mulher, como filha de santo, como mãe de santo, como amiga, como dona de casa. Você dá conta. Eu sei que isso é um peso, mas isso é tão aliviador. De saber, eu bato de frente. Eu consigo. Por mais que você tenha dado essa parada, porque eu sei por conta da ansiedade, que a gente quer botar pra frente, mas fica paralisado. De se pegar, olhar pra uma tela de computador e falar assim, o que eu faço agora? Eu só quero procrastinar. Por conta desse luto. Viva o seu luto. Você é merecedora de viver esse luto. Ninguém pode te tirar isso. Enquanto você não viver, você não vai conseguir botar pra fora todos os seus sentimentos. E você é uma mulher cheia de sentimentos. Por mais que você morda as pessoas, né? Chega a dar um pouco de raiva desse sentimento. Mas é uma realidade. Mas as pessoas precisam ver essa mulher cheia de sentimentos. Porque você precisa estar plena e na sua totalidade. Porque você também não cabe numa caixinha. O mundo é pequeno para você. E aí eu vou pegar o gancho para nossa próxima pergunta. O que a Luara de hoje falaria para aquela menina periférica, sem percepção de nada do que estava acontecendo? Qual recado você deixaria para ela? Essa também tá fora do script. Total. Eu ia falar primeiro, Mona, tu não morreu. Tá viva, isso é bom. Tá viva. Bicha, tu, assim, tu podia ser mais calma, mas você ainda tá trazendo uns sorrisos. Você veste essa capa da loucura pra poder sobreviver. É mal de família, minha família toda é louca. Mas você, pelo menos, conseguiu construir uma profissão. Você tá fazendo uma transição de carreira. Não é uma transição de carreira porque eu não saí totalmente da área da saúde. E não vou sair, mas você tá trilhando um caminho desafiador e você tá tendo que brigar com muita gente por conta disso. Então, assim, Força na peruca. Se a Luarinha estivesse aqui, ela já tinha mordido uma porrada de gente. Mas como ela não tá e ela precisa manter o réu primário, ela vai conseguir. Porque, e aí abrindo aqui, né? Falar sobre sexualidade pode parecer fácil para algumas pessoas, mas falar sobre saúde sexual e sexualidade não é a mesma coisa. Porque é muito fácil você se sexualizar,
você botar um decote para falar sobre. E agora, quem quer saber, né, que se você abrir uma fissura no seu ânus, você pode ter uma sepse? Acontece, pode acontecer. E acontece muito. E acontece muito. As pessoas que praticam, né, o chemsex, o sexo químico, podem ter vários problemas de saúde, porque entram num limbo mental tão grande que esquecem de se proteger, esquecem de tomar a PrEP, esquecem de tomar a PEP, esquecem de fazer um acompanhamento com um infectologista, um profissional em sexualidade. Esquecem. Não é errado você viver a sua vontade. Errado é você não procurar se orientar e se cuidar para isso. Então, assim, eu, uma mulher de 31 anos, negra, que a gente tem que ser realista, né? Que a imagem não nega. E já voltei aqui, já saí da skin de sofrimento, voltei para mulher aqui, né? Vamos lá. Uma mulher negra, vindo da periferia, que rompeu uma barreira que já foi a graduação. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. E aí, tá fazendo pós-graduação e quer falar de sexualidade. Porque eu sempre gostei de falar sobre isso. E aí eu vou me expor mais um pouco, mas quando eu perdi a virgindade, eu conversava isso com as minhas amigas na escola. Menina, que loucura, meu Deus, mas foi como? E virou um mega evento isso, porque era um grupo não só de meninas, tinha meninos também, né, amigos ali próximos, e era uma zoação, a gente não tinha maldade, não tinha noção. E aí, mais uma vez, a dona Vera trouxe essa noção para mim, quando, com muito custo e muito desespero, ela me levou num profissional de ginecologia e falou, olha, faz um preventivo, precisa usar medicação? Na época, a gente fazia com preservativo, mas usa. Porque se calhar de romper, é melhor que use. A minha mãe não teve dor porque ela achou que fosse um pouco mais tarde. Mas a minha mãe não teve tabu para poder tratar isso comigo. Ela foi lúcida. Muito lúcida. E o fato dela também ser profissional de saúde, eu acho que trouxe muita clareza para ela. Então, assim, eu preciso levar minha filha para um caminho, porque ela vai fazer isso de novo. Então, assim, eu tinha um relacionamento, né? Não foi... Né, gente, isso aqui não tava nem no script mesmo. Que loucura. Tive um relacionamento de 4 anos. E eu tinha 13 anos. A pessoa era bem mais velha, um pouco. Não vou entrar no mérito. Mas eu acabei vivendo aquele relacionamento porque minha mãe gostava muito dele. Enfim, eu não queria magoar minha mãe. E a verdade é essa. Se um dia você vê o podcast, era isso. Eu não gostava de você, sinto muito. Gente. É uma realidade. Não gostava, sua família me tratava super mal. E assim, eu fiquei... Bebe mais, bebe. Tá vendo? Bebe mais. Bebe mais. Eu fiquei por isso mesmo, assim. Mas ali... E vou falar uma coisa importante. Tem certeza? Tenho. Porque isso é muito importante. Não sei se eu posso falar sobre isso, mas principalmente para os adolescentes. Eu queria dar close, porque... Eu fui a primeira a perder a virgindade. Transar tava na moda. Não fui até a primeira, não, mas assim, uma das. Transar tava na moda, eu queria lacrar. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Se bobear, nem foi bom. Bicho, eu fiquei 4 anos sem ter orgasmo. 4 anos. Você tem noção disso? Numa relação, assim, não é 4 anos. Você tava num relacionamento. Um relacionamento. Mas não sabia, não tinha noção do que estava acontecendo, nem do que era. E nem ele. E olha que ele era bem mais velho. Então, assim, a satisfação sexual ficava muito a cargo da pessoa, do parceiro. E eu ficava lá assim, gente, é isso? Ah, não quero isso pra minha vida, não. Eu sempre falo todo dia, assim, né, que a gente encontrava. Eu ficava, eu não quero isso, não. Eu me encolhia de uma forma, eu falei, mas a minha mãe gosta tanto dele. É um preço, né? Tá bom. Ele me traz uma segurança. Era legal você ter um namoradinho que, né, era mais velho, te levava pros lugares. Gente, pelo amor de Deus. Olha, gente, não caiam nessa. Vivam a adolescência de vocês, vivam a vida de vocês. Quando vocês se sentirem conectados aí é uma outra história. Conversem com os pais de vocês. Procurem profissionais, né? Eu queria até fazer um gancho, porque eu pensei um tempo em abrir uma consultoria para os pais e filhos. Sejam casais heteroafetivos, homoafetivos, com filhos, para a gente poder conversar sobre isso. É importante falar sobre isso. É importante você também acompanhar isso.
Então, eu queria muito abrir essa consultoria, mas é difícil você ter campo para isso. Mas aqui fica aberta a oferta, né? Vai que a gente abre outro CNPJ. Exatamente, porque a consultoria em saúde sexual, ela é ampla. E, assim, como enfermeira, eu sempre falo para os meus alunos que nós somos eternos educadores, porque nós somos da área da saúde. Sim. A minha família é uma família de profissionais da área da saúde, com enfermeiros, técnicos, etc e tal. Mas, pela minha mãe, eu também não tive essa conversa que a dona Vera teve com você. Quem teve essa conversa foi minha tia, que também é da área da saúde, mas a minha tia tinha 2 filhos homens. Sentavam os 3, é isso. Se fizer isso, vai acontecer isso. Isso aqui se bota de tal jeito, e ok. E ela falava do jeito dela, e ela joga limpo até hoje, porque ela teve uma filha menina, né? Depois de muito tempo, 18 anos, a gente descobriu, inclusive, no meu aniversário de 15 anos, que ela estava grávida. E a mesma tratativa que ela teve com os meus primos, ela tem com essa minha prima. Mas a abertura que a minha prima tem hoje para conversar é maior. Mas voltando aos meus alunos, eu sempre falo da educação em saúde. A educação em saúde, quando fala em botar dentro da sala de aula, dentro da escola, é muito importante. Ninguém está ensinando ninguém a fazer sexo. Muito pelo contrário. Sim. A gente está ensinando, quando entra num assunto de sexualidade, é o quê? A essa menina não pegar uma doença. A esse menino não ser pai tão cedo. E quando a gente fala sobre isso, eu não estou ensinando ninguém a fazer nada. Porque essa menina pode ser violentada. Esse menino também pode ser violentado. Sim. E a gente teve muito tabu na implementação da vacina do HPV. Porque estávamos, né, vacinando. E qual era o pré-requisito? Crianças e precisava ser virgem. Sim. Mas tem todo um porquê atrás. Por conta simplesmente do contato. Então, quando a gente pega e entra e conversa com um adolescente, porque ele está entrando nessa vida sexual mesmo sem saber o que está acontecendo com ele, é importante que ele já tenha esclarecimento ali. E eu falo isso para os meus alunos. Pegar uma doença hoje é pior do que você ser pai e ser mãe. Pai e mãe vão dar um jeito. Alguém vai criar essa criança. Ok. Mas você pegar uma hepatite C ou uma doença que não tem cura, é gigantesco. É gigante. E se a gente pegar os números hoje de HIV e sífilis, tá enorme. Porque ninguém quer fazer sexo com proteção. A sífilis tem cura. Vai lá, toma um esquema de bezetacil e faz sexo de novo. Mas se você estiver grávida, você pode passar isso pro seu filho. Mas as pessoas não têm consciência disso. Nunca viu uma criança com sífilis congênita. Que é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Sim. Então, eu tive esse tabu dentro da minha casa, mesmo tendo um profissional da saúde, que era minha mãe. Minha mãe nunca soube, nem quando eu perdi a virgindade. Minha mãe só soube, assim, porque eu tomei um susto, achei que estava grávida e falei, preciso fazer um exame. Sim. Eu peguei ela num susto, e nem tava. Poderia ter ficado quieta. E eu já era maior de idade quando eu perdi minha virgindade. Não me arrependo de ter perdido com quem eu perdi. Estava num relacionamento. Mas aí também é papo para outra coisa. Mas foi tudo muito assustador. Sim. E aí quem eu fui perguntar? Pra minha tia. Que eu tinha essa abertura com ela. Então, se a gente começa a discutir em sala de aula não só sexualidade, mas doenças por higiene, saúde bucal, como saúde bucal é importante. E pode trazer problemas de saúde sexual, sim. Também. As pessoas não entendem que uma coisa tá ligada na outra. E não tem como você fazer essa educação sexual sem introduzir os pais nessa conversa. Não tem como. Eu faço um trabalho voluntário numa clínica lá em Niterói com gestantes, sobre sexualidade para gestantes. A primeira palestra que eu dei foi a coisa mais incrível, porque além de eu me conectar com elas, explicar os riscos, eu tive um feedback do que eu posso trazer na próxima, né? A possibilidade de doenças por conta da gestação, né? Do ato sexual, a forma como você faz, o desconforto que você sente. Então, assim, foi uma troca ótima. E eu vou voltar lá de novo esse mês, vou fazer novamente. Já estou super ansiosa, porque você vê o engajamento. Alguns pais estavam presentes, não quiseram participar, ok, respeito, mas seria importante. E eu gostaria, sim, de fazer... Eu cheguei a fazer também um trabalho voluntário, agora falando das minhas criancinhas no núcleo, que eu sinto muita saudade. Um beijo para vocês. Eu cheguei a fazer um trabalho voluntário lá sobre educação sexual. E era uma
desconfiada, né? Porque chegava um determinado momento que eu tinha que ensinar a botar o preservativo. Meu Deus, você vai botar numa garrafa. Porque eu queria explicar para eles como que cabia. E sempre cabe. Sempre cabe. Isso é importante. Sempre cabe. Então, a gente, né, fiz acho que 2 ou 3 apresentações, eu não consegui mais por questão de agenda, mas eu senti que foi um trabalho importante que eu queria continuar. Aquelas crianças acabaram vendo a saúde sexual, a educação sexual como, tá, mas e isso? E aquilo? E tudo mais. E teve uma menina em específico, eu nunca vou esquecer o rostinho dela, eu não lembro o nome, eram muitas crianças. Mas o rostinho dela ficou marcado pra mim. Ela sempre sentava na frente, olhava assim, quietinha, pequenininha. Acho que ela devia ter uns 12 anos na época. Me olhando, me olhando, me olhando. E uma vez ela falou assim, como que pega a gonorreia? É aquele tipo de pergunta que você... Meu Deus, como que eu respondo isso agora? Não, porque me deu um outro gatilho. Eu sabia como responder. Mas eu olhei pra ela e falei, eu acho que essa menina tá sendo abusada. E aí, como que você aborda isso? Ela tinha mais ou menos quantos anos? Parecia ter uns 12, perdão. E aí eu expliquei, falei. E ali teve um determinado momento, aquela coisa que te toca, né? Às vezes eu tenho disso, né? O negócio que fala aqui, ó. Fala com fulano, vai, não sei o quê. E aí eu fui e falei do abuso que eu sofri. Não é fácil, posso falar que hoje em dia estou recuperada disso, mas não foi uma situação fácil. E eu expliquei que eu passei por uma situação de abuso, onde eu não morava com o abusador, foi uma pessoa que eu conheci numa festa, um rapaz, assim, encantador, né? E todo mundo queria ficar com ele na época. Não era um menino tão bonito. Falei, me deu mole aqui, eu vou, né? E ele falou assim, vamos pra tal lugar, porque aqui tá muito frio. Realmente estava muito frio, eu tava com uma blusinha, assim, fina. Falei, nossa, tô com muito frio mesmo. Vamos. Em momento algum, eu maldei alguma coisa. Em momento algum, eu fui oferecida para aquilo. E aí, quando a gente chegou, eu ainda falei assim, olha, eu não quero fazer nada, não. Não era um quarto, não era... Era um casebrezinho, uma coisa esquisita. Era só um pouco distante da festa. Falei assim, olha, eu não quero fazer nada, não, porque eu tô naqueles dias, estou desconfortável. Ele, um homem, simplesmente me empurrou, me virou, abaixou. Foi rápido isso tudo. Abaixou a minha roupa e o restante eu não preciso falar. Foi, assim, bem ruim. Para ser sincera... Você quer continuar falando sobre isso? Tamo junto, porque eu acho que é importante falar sobre isso. Acho que você não sabia disso, né? Não. E nós estamos em agosto, é o mês de, né? Consciência contra... Eu perdi até a voz. Violência. Contra a violência contra a mulher, e é uma coisa que acontece. Então, se você quiser falar, a gente tá aqui discutindo. Não, tem que falar, porque eu acho que isso pode acontecer com qualquer um, como acontece. Eu achei que eu estava fazendo algo que eu queria, que era só dar uns beijinhos num lugar quente. Só isso. E acabei sendo abusada. Não concluiu porque se você introduz, você conclui. Independente de ter orgasmo ou não. E eu não lembro como eu saí daquilo ali. Porque... Só dele ter abaixado a sua roupa já foi uma violência. Não, e foi muito rápido e muito forte. Eu não estava tendo força. Eu estava me debatendo. E eu não lembro se eu dei cotovelada. Eu sei que eu saí daquela situação e eu ainda precisava me deslocar. Então, ainda entrei num outro limbo. Eu estava sozinha no meio da rua, de madrugada. Com risco de acontecer de novo. E aí, eu falo que às vezes tem alguns entremeios, né, no caminho. Ele voltou, porque ele estava de moto, porque a gente foi de moto. Ele voltou e falou assim, eu te levo na festa. Eu falei, você não me leva. Porque travei. Mas era um pouco distante. Era próximo, mas a pé era distante. Na rua, sozinha, eu podia ser abusada novamente. Ele falou, te levo porque podem fazer alguma coisa com você. Com você mesmo. E eu olhei pra ele assim, eu falei, Eu não tinha maldade. Eis a questão. Ali eu não percebi que eu estava sendo abusada. Eu só entrei em desespero. E aí voltei pra festa e já voltei assim, com uma amiga que tava lá, eu falei, vou pra casa. Eu lembro que eu fui pra casa, não me pergunte como. Sei que eu cheguei em casa e fiquei assim um tempo, meu Deus, o que aconteceu? E aí, eis as prevenções que eu não fiz na época porque eu não sabia. De você procurar um posto de saúde para você fazer os testes rápidos,
para você poder procurar sobre todas as doenças possíveis, o tempo de inoculação da doença. Fala um pouco sobre PrEP e PEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição ao vírus HIV. A PEP é a profilaxia pós-exposição ao vírus HIV. A PEP você toma, se eu não me engano, até 72 horas depois do ato. E a PrEP é de uso contínuo. Então, tem um quadro, né, de acompanhamento para homens cis, homens que se relacionam com homens, né, o HSH. Tem para mulheres, tem para homens trans, mulheres trans. Cada um tem o seu protocolo. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar exatamente, mas cada um tem o seu protocolo. Eu vou até deixar fixado, então, no meu perfil. Vou pegar bonitinho e colocar lá no story. Porque é importante. Protege só contra o HIV? Sim, mas já é um grande adianto. Na saúde, a gente sempre fala, é melhor você prevenir do que remediar. Sempre. É melhor prevenir do que você ficar fazendo um tratamento a longo prazo, do que você ficar tendo que tomar a terapia de antirretroviral, porque é um tratamento inicialmente um pouco mais agressivo ao seu organismo, então até você se adaptar. Então, assim, é mais fácil você prevenir sempre, sempre. Tem que tomar HPV? Tome HPV. Tem que tomar... Façam. Tem teste de hepatite A, porque, para quem não sabe, eu não fiz o vídeo ainda, mas vou fazer. Se você pratica o cunilingue, você come... É oral fecal, né? É oral fecal. Você hepatite corre o risco também. de... Exatamente, hepatite A, hepatite A. Você corre o risco de pegar essas hepatites. Então, você tem que fazer o tratamento, você tem que procurar fazer o teste no posto de saúde. Você pode, você tem... O SUS te fornece isso, porque pro SUS, gente, não estou falando em nome do Ministério da Saúde, estou falando como profissional de saúde. É mais fácil você mapear e romper do que você tratar. Sempre vai ser o processo mais custo-benefício. Então, assim, cuidem-se, não custa nada. Custa, não para vocês. Eu fiquei realmente sem ela me pegou legal. Eu sempre falo também para os meus alunos que eu não aceito um aluno meu falar mal do SUS. O SUS, ele funciona. Uhum. E não só para ISTs, mas para vacinação, para a saúde da mulher, para a saúde do homem, para a saúde do idoso. Uhum. Então, a gente também precisa começar a discutir aonde que eu me insiro em cada situação. Sim. Isso é importante. Pegando o gancho da sexualidade, como que você veio de farmácia, uma graduação de farmácia, e você traz esse rompimento com a sexualidade? Foi por conta dessas vivências ou você teve um start muito claro e falou assim, eu preciso falar sobre isso? O que a sexualidade traz para sua vida hoje? Então, vou tentar ser breve, porque é difícil. Mas eu também preciso de um tempo para me defender aqui de uma coisa que aconteceu no último episódio. Então, calma aí rapidinho. Eu tive esse start porque eu sempre gostei de falar sobre sexo. Sexo no geral. Sempre gostei. Mas eu não sabia o conceito de sexualidade. Quando eu descobri o que era sexualidade, eu falei, meu Deus, eu quero falar disso também. Que se você for uma pessoa que se relaciona com uma mulher, isso é uma sexualidade, é uma questão de sexualidade, né? Como que eu vou abranger a sua necessidade? Como que eu vou te atender como uma consultora, né, de saúde sexual? Quais são as suas urgências? Né? Se você for um homem que se relaciona com outros homens na pluralidade, como que eu posso te ajudar a se prevenir, né, de infecções, de riscos de saúde, de tudo. Então, eu comecei a ter a clareza disso. Eu falei, eu quero para minha vida. E eu não vou deixar de ser uma profissional de saúde. Eu só vou ser uma farmacêutica que atua na saúde sexual. Então, quando eu me enxerguei como uma futura sexóloga... Que é um outro tabu que você quebrou na sua vida e eu tô quebrando ainda. Em torno da sociedade que você vive? Sim, e não é fácil. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou encarar, assim, uns percalços, uns tabus, uns desafios. Mas eu sempre briguei muito bem, então... Mais uma guerra, vamos guerrear. Vamos guerrear. Posso me defender aqui do Claro. último? Que eu acho que é importante, porque eu não tive tempo para falar o suficiente, eu vou tentar resumir em 6 minutos. Vai ter mais uma pergunta. Eita, Glória. Vamos calma aí. No último episódio, teve um corte sobre o que eu fiz no meu relacionamento passado. E eu ouvi alguns comentários, tipo, ai, nossa, que maduras. Coloca isso no currículo, que não sei o quê, e bababá. Sim, gente, já tomamos nossos primeiros haters. Nós tomamos. E assim, eu vou deixar claro que
Eu vivi uma relação de 3 anos e meio, onde, durante 6 meses, eu vou beber mesmo, durante 6 meses, eu vivi um completo, assim, um mundo de Bob, pessoa super legal, super divertida. Eu falei, caraca, agora dei certo. Dei certo, é engraçado, brinca com todo mundo. E, amor da minha vida. Né? A família dele me abraçou muito, então eu sempre tive essa carência familiar e isso me deixou muito ali em volta. Eu fiquei naquilo. Mas depois de 6 meses, mano, foi ladeira abaixo de uma forma, assim, absurda. Não tô citando nomes. Não podemos tomar processo. Chega de processo. Não vai ter processo. Mas realmente se mostrou de uma forma que eu falei, gente, como que essa pessoa é assim? Eu não conheci. E eu tentava buscar, sempre tentei resgatar alguém, né? Parece até que eu vivo no SOS Resgate. Tentei resgatar a pessoa que eu conheci lá atrás. E nada. E meus amigos falando, Luara, você tá se deixando... Você tinha a sensação de que você tinha feito alguma coisa errada? Sempre. Falei, a culpa era minha, porque parecia ser. Eu dormia, a pessoa abria meu celular, via mensagem de 1900 e lá vai bolinha, que é isso aqui? Quantas vezes eu indo trabalhar, a pessoa mandando mensagem, meu coração disparado, eu voltando, e pelo amor de Deus, não foi isso, e chorando, indo... Gente, mensagem de não sei quantos anos atrás. Mas naquela época a gente tava ficando. Gente, você tem que me deixar claro o compromisso, tá? Porque eu sou uma pessoa... Isso é importante. É importante, eu sou uma pessoa extremamente, assim, clara. Se você ficar nas entrelinhas, eu não vou entender. E aí, depois que a gente realmente se relacionou, cara, acabou, enfim. Mas você é muito legal, você conversa muito, e as pessoas dão em cima de você. Eu realmente não percebia. E aquela pessoa foi me moldando de uma forma... Do seu jeito. Vira e mexe, ficava assim, você tem alguma coisa pra me contar? Do nada, mano. Tipo, um dia ótimo, a gente comendo 60 quilos de hambúrguer, tudo bem que dá pra parecer mesmo. A gente lá feliz, tem alguma coisa pra me contar? E aí eu lembrava que, sei lá, 15 dias atrás, o fulaninho que eu fiquei em 1900 antigamente, mandou um oi sumida, só que eu falei assim, estou num relacionamento. Aquela culpa daquele oi sumida era sua. Era minha. Mas por que você não bloqueou o fulano? Sei lá, cara, o cara é profissional de TI, vai que eu preciso de um TI na vida. Não sei. Não era porque eu não tinha assunto, eu não tinha enredo, não tinha nada, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Às vezes você precisa de pessoas. Infelizmente, essas pessoas passaram pela sua vida de alguma forma. Te marcou? Porque se te marcou, aí é outra história. Mas não marcou, gente, pelo amor de Deus. Enfim, e aí eu ficava... E a gente sempre teve vários embates. E aí, voltando o gancho lá da viagem, do ensaio, deixando claro, a gente viajou num mês. No mês anterior, teve uma situação dessa, tem alguma coisa pra me contar, que não sei o que, lá. E você é isso, você é aquilo, e termina, e eu chorando, me debulhando, e me jogo no chuveiro. Foi uma cena danada. Me jogo no chuveiro e choro beça. Gente, foi horrível, não tenho orgulho, não. Água caindo, por que, Deus? Enfim, pagamos a viagem, fui, né? E foi uma viagem muito ruim. As 2 viagens que a gente fez foram ruins. Porque não teve entrosamento. E ali eu percebi alguma coisa, só que eu não maldei. Porque eu falei, gente, a gente tá tão em silêncio. Nossa, mas que situação estranha. Porque no início não era assim. A gente se dava tão bem, a gente conversava sobre tudo. Nossa, e eu tava assim, Gima, que estranho. Eu não tava me sentindo parte daquilo ali, mas eu estava ali porque eu achava que era o meu lugar. Eu tava perdida, não tinha noção. Não tinha senso. E aí, quando teve essa segunda viagem, né, que a gente pagou, tinha que ir, tava pago. Enfim, quando a gente voltou, eu voltei na esperança da gente voltar, porque lá tinham acontecido coisas. Voltou a ser aquele príncipe do começo. Mais ou menos. Eu falei, bom, eu não sou cachorra, você não vai me usar, né? Assim, não é isso. E foi isso que aconteceu, sim. A pessoa me usou na viagem, acho que, sei lá, um delay aí de alguns dias, eu encontrei essa pessoa num outro lugar de mão dada com outra. Então, sim, eu tenho os direitos de me defender dessa situação. Ponto. E ali, meu amor, foi onde a louca da terapia, que eu tinha começado a terapia em 1 semana. Um casaperino por episódio tá pouco. Tá pouco. Eu dei a virada de baiana, eu falei, aí eu botei a casa abaixo. Eu falei, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e blá, 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 blá. Fui atrás, assim, né? Peguei minhas coisas, porque tinham coisas lá. E eu não tenho que falar, porque, assim, na época, a família dele me acolheu ainda, assim, no meu estopim de raiva. E falei tudo que estava engasgado.
E aí eu falei pro tempo, se o tempo for justo e eu puder me vingar assim, né? Mostrar que não é bem por aí que a banda toca. Eu vou conseguir voltar e eu vou desgarrar aos poucos. E é isso que vai acontecer. Porque naquela época, assim, ele não tinha mais muitos amigos, sabe? Eu acabei sendo a melhor amiga dele ali. E foi isso que aconteceu. Voltou, chorou, conversamos. Eu meio seca ali, eu falei, tá bom. Você já tinha entendido, você já estava vivendo o seu luto dentro daquele relacionamento que você sabia que ia acabar. Sim, sabia. Mas aí é aquilo, a família. Eu gostava muito da família dele. Gosto até hoje. Então aquilo me apegava muito, eu tinha essa carência. Só que, cara, chegou um determinado momento que nem isso estava suprindo. E ali eu realmente encerrei um ciclo e entrou naquele período, né, pandêmico e tudo mais. E eu falei assim, olha, eu tenho necessidade. Já te conheço. Eu quero só isso. Tá bom? Não temos compromisso. Tá bom. Falei, então tá bom. E aí eu comecei a ter minha vida e acabei me relacionando com uma outra pessoa também. E aí a pessoa resolveu fazer uma escolta na minha casa. E aí viu que não queria. E fazer o quê? O acordo foi pautado. A pessoa concordou com aquilo. Se ela procurou outras coisas porque achava que a gente não teve em momento algum. Independente do acordo. Ninguém tem o direito de perseguir ninguém. Ninguém tem o direito de violar o local do outro, independente de acordos. Porque mulheres, elas choram quando termina. Homens matam. Não tô sendo machista, não tô sendo feminista, não tô sendo nada disso. Por conta dessa sua história, por conta da minha história, por conta de outras N histórias. Ninguém tem esse direito de violar. Tanto homem com mulher, tanto mulher com homem. E as pessoas ainda não entenderam que nós não somos posse. Ainda encaram o outro como se fosse uma posse. A gente até brinca, hoje em dia a tóxica do relacionamento sou eu. Mas a gente é tóxica em que sentido? No sentido de você exigir o respeito, é só isso. Eu duvido que você vá lá na casa do seu atual relacionamento e invada a casa dele por alguma situação que você não gostou. Tem nem tempo pra isso. Que você invada a privacidade dele ou viole alguma coisa que é muito importante pra ele, porque em algum momento ele desrespeitou esse relacionamento. Uhum. Isso é muito importante ser pautado, porque as mulheres estão morrendo muito. Os números estão absurdos, assustadores. E isso me preocupa, porque a sensação de ter uma Maria da Penha, nesse caso, não ia adiantar nada. Ele ia continuar invadindo o seu espaço. Uhum. Ou ele ia atrás do cara, ou ele ia atrás de você. A perseguição, e eu falo isso com convicção, porque ainda estou sendo perseguida, sim, como a Maria da Penha na mão. E aí, cadê a comunicação, de novo, novamente, mais uma vez, do judiciário, com uma decisão que eu tenho de uma medida protetiva? Eu ainda vou ter que olhar para o meu agressor? Vou! Porque ele foi lá e me processou. E talvez o seu outro relacionamento também iria buscar algumas alternativas para olhar para você. Porque para mim é isso. É a vontade de olhar para uma outra pessoa e falar assim, tá fudido. Desculpa. Não, mas pode falar, né? Entendeu? Então, são muitas formas de violência que a gente não encara como violência. E a gente já falou de violência familiar, de violência física, a gente tá acabando, de violência física, de violência psicológica e outras N violências. E assim, eu tenho uma última pergunta para te fazer, que a gente entra nesses assuntos e eu fico até nervosa. Você sente que você chegou no eu venci? Não. Ou você ainda tá galgando para isso? A resposta para isso foi muito rápida. Não, porque eu acho que ainda tem muita coisa. Eu quero me estabelecer profissionalmente nessa nova jornada. Me vejo enquanto farmacêutica, mas não me vejo aonde estou. Eu preciso conquistar o meu espaço nesse mundo de saúde sexual. Eu quero, sim, consolidar o meu nome no mercado. Eu quero mostrar para o mundo que a saúde sexual não é só você aprender uma posição maravilhosa para você chegar lá. Ou melhor, para você ensinar o seu parceiro, né? Para você satisfazê-lo. Então, essa é a minha pegada, essa é a minha vertente. Eu falo que é a sexualidade da vida real. E
Eu também tenho sonho de construir minha família, eu tenho sonho de ter minha Malu, eu sempre falo. Ai, Luara, você vai falar o nome da sua filha? Vou, porque ninguém vai roubar o nome da minha filha agora aqui, dessa conversa. Se roubar, toma uma facada. Toma uma facada. Meu sonho é ter minha Malu e com muito custo eu consegui hoje encontrar uma relação onde eu consiga ser eu. Tudo bem que a gente teve alguns arranjos, alguns acertos, né? Alguns erros. Mas isso tudo é para poder não é se encaixar no mundo do outro. Eu sou o que eu sou, porém, eu preciso também ceder da mesma forma que a outra parte cede. Então, eu também preciso ser grata por isso. Foi difícil. Eu sempre falo, é difícil você se apaixonar. Quando você começa a se encantar e amar o seu melhor amigo, é mais difícil ainda. A gente te defende, tá? A gente tá do seu lado. Então, quero construir a minha história com o amor da minha vida. E é isso. Então, são 2 pontos ali, né? Que as pessoas falam, mas mulher não precisa... Gente, eu quero ter filho, eu quero ter uma família, eu quero dar o amor, porque eu tenho muito amor aqui dentro, é uma loucura, parece que eu vou explodir. E eu quero dar, sim, pro ser que eu vou gerar, e quero, sim, dar esse amor também para as pessoas que me procurarem para poder falar sobre saúde sexual. E, principalmente, eu sei que todo mundo fala que você tem que ter um nicho. Eu acho isso muito complicado, porque eu sempre tive muito carinho pela comunidade LGBT, de um modo geral. É muito importante. E eu falo carinho no sentido de, cara, a gente precisa acolher. Porque se você não acolhe, você não está fazendo nada de bom para a humanidade. Você está sendo um desserviço, não é? Então, eu sempre gostei de acolher. E eu acho importante ter espaço na sexualidade e saúde sexual para essa comunidade. E as mulheres, né? Como um todo, eu não posso esquecer que eu sou uma mulher cis, aqui cis, que é difícil, gente. Ser mulher cis já é difícil, ser mulher trans é mais difícil ainda. É uma barreira atrás da outra. Então, ainda não cheguei, porém estou disposta a chegar. É isso. E que a sua liberdade nunca seja tirada. Porque falar sobre sexualidade, ser livre não é só sexual. A gente está aqui, sentada, conversando, ter o nosso dinheiro, o nosso CNPJ, mas também ter condições de amar e ser amada. Sim. Ser livre e também querer ter uma família, também querer ter a Malu. E que as pessoas comecem a enxergar que para ser uma mulher feminina, a gente não precisa ser bela, recatada e do lar. A gente pode ter poder de fala, mas também pode estar querendo isso aqui. Ser amorzinho. E eu te admiro muito por você conseguir equilibrar isso. Te amo. Também te amo. E assim encerramos o episódio de hoje, com muita lágrima, choro e ranger de dentes, também com muitas revelações. E com muito amor. E com muito amor.